Olá, eu sou Ana Paula Zílio e hoje estamos aqui na Unifage para mais uma conversa aberta que está comemorando o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Hoje o tema é Conquistas e Desafios, a força transformadora da mulher na sociedade. A frase eleita, né, para abrir todo essa conversa, esse nosso bate-papo, eu quero ser tudo o que sou capaz de me tornar, de Katharina Mansfield, que é escritora neozelandesa. E é em cima desse tema que nós mulheres hoje, todos aqui de Jaguariúna, região, vamos conversar e contar um pouquinho de suas experiências, abrir o papo, falar o que pensa, né, sobre esse papel da mulher na sociedade de hoje, essa mulher que conquista seu espaço, que busca seu espaço, mas que ao mesmo tempo enfrenta muita resistência e a gente sabe que muitas dificuldades. Mas antes, nós vamos conversar um pouquinho com o diretor aqui do Campus 1 da Unifage, o professor Héctor Escobar. Por favor, professor, nosso diretor. Olá. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes, os nossos alunos que estão nos visitando, Escola Calhau, os nossos convidados. Eu queria inicialmente parabenizar a iniciativa, né, que é uma iniciativa do Programa Sociocultural da Unifage, Programa TOM, dos coordenadores de curso, o professor Rogério que está aqui, do curso de administração, com convidados especialíssimos, que são pessoas que realmente representam muito bem a mulher de Jaguariúna e de região. Nós, no âmbito da Unifage, organizamos uma série de atividades ao longo do ano para fazer com que os nossos alunos e convidados tenham a oportunidade de refletir sobre os assuntos mais importantes da sociedade. E a gente hoje está reunido com esse grupo tão bonito, numa sala diferente, vocês podem apreciar, né? Justamente para comemorar o Dia da Mulher. E para esse motivo foi organizado com muito cuidado, né? Foram convidadas pessoas para discutir esse assunto, trazendo gente jovem para que possamos, desde a universidade, promover um diálogo construtivo para que a sociedade consiga evoluir no sentido de reconhecer e valorizar, né, a mulher como pessoa, como cidadã. Então, eu, em nome da reitoria, do nosso reitor, professor Ricardo Thanos, queria agradecer, parabenizar a iniciativa, e nesse trabalho em conjunto com a TV Arte, certamente vamos possibilitar que essa discussão se amplie fora dos muros da universidade, que é o nosso papel. Nós trabalhamos, como eu comentei, em diferentes iniciativas e fazemos questão de permitir que a sociedade participe desse processo. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Espero que vocês tenham uma excelente jornada e parabéns a todos. Muito obrigado. Devolvo a palavra a você, Ana Paula. Muito obrigado. Certo. Obrigada. Bom, então, agora nós vamos então passar a palavra para a professora Camila, que é professora aqui da Unifage, professora pós-graduada, né? E que está nessa área do direito penal e que vai apresentar toda a nossa mesa. Obrigada, Ana Paula. Boa tarde a todos. Eu vou me apresentar aqui, então. Eu sou a professora Camila, eu leciono Direito Penal e Processo Penal aqui na FAGE. Sou filha da FAGE, da Unifage agora, então, né? Me formei aqui nessa instituição com muito orgulho. Depois fui para São Paulo fazer pós-graduação e hoje eu sou mestranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, onde eu estou aí percorrendo o caminho da docência, né? E hoje eu estou me sentindo muito honrada, professor Rogério, muito obrigada por estar aqui e conduzir esse debate tão enriquecedor, né? Eu venho trabalhando essa questão das mulheres desde o primeiro ano em que eu leciono na faculdade. Nós desenvolvemos o workshop Maria da Penha, né? Não sei se alguém já veio aqui, se não veio, já estão todos convidados. Esse ano já está marcado para o dia 31 de maio, aproveitando para fazer o convite, onde os alunos são instigados a preparar material que atinja a sociedade de maneira impactante e reflita, né, para a questão da prevenção e do combate à violência doméstica. Então, hoje eu vejo essa iniciativa aqui, comemorando o Dia das Mulheres, e com esse tema, né, Conquistas e Desafios, o papel transformador da mulher na sociedade, um tema muito importante que realmente, como o professor Héctor falou, não pode ficar aqui nos muros da faculdade, né, da instituição, da universidade.
E aí a gente planta a sementinha e que levem todos aí para serem debatidos com os familiares, os amigos e tudo mais. Bom, eu vou passando a palavra aqui para cada uma dessas mulheres maravilhosas que estão compondo essa mesa. Primeiro eu vou passar, então, a palavra para Renata, né? A Renata se apresenta, então, por favor, e fale um pouquinho das dificuldades da mulher na sua área de atuação. Olá, boa tarde. Olá. Primeiramente, muito obrigada, Rogério. Prazer enorme estar aqui, sendo selecionada nessa mesa aqui, representando as mulheres, né? Eu sou coordenadora do PAT hoje, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Trabalhamos com empregabilidade, com alguns cursos de qualificação, com esse consentimento dessa qualificação, a importância dessa qualificação, né, no dia de hoje, na busca do emprego, né? E também sou formada em pedagoga, sou professora na rede, então eu trabalho já com educação já há um tempo, eu tive escola, já venho dessa área de educação. Na área de empregabilidade, a gente ainda enxerga muita diferença com a mulher. Infelizmente, existe, é bem claro, hoje uma vaga de serviços gerais masculina, um salário muito mais alto que um serviços gerais feminino, sendo que o trabalho, às vezes, é o mesmo ou a dificuldade é a mesma. Talvez até o grau de estudo é o mesmo, mas por ser homem, vai ganhar mais. A dificuldade da mulher entrar no mercado de trabalho também é muito grande pela aceitação, às vezes, em casa. Ou o marido não deixa, o marido acha que a mulher não tem que estudar, tem que cuidar dos filhos. Aí o marido acha que ela não tem que trabalhar, porque não precisa. Chegou no momento que só o marido trabalhar não dá mais. Hoje, todo mundo precisa trabalhar. É muito normal na casa de todo mundo aqui, até os filhos com 16 anos estarem entrando no mercado de trabalho para poder ajudar em casa. A vida hoje se tornou muito mais cara do que antigamente. Antigamente tinha um pai que cuidava de 10 filhos, hoje não existe mais isso. E talvez eu enxergo hoje muitas mulheres que não estudaram, criaram os filhos, e hoje, sabe o que o marido fez? Foi embora, largou ela com um monte de filho. E talvez esse filho com neto nas costas dela. E ela não arranja emprego, gente, sem estudo. Então, a dificuldade da mulher realmente é muito grande. Vocês, temos bastante jovens aqui. Quem vai mudar isso é a cabeça de cada um, e aí a gente vai entrar com outros temas aí que vai poder esclarecer um pouco mais. A gente pode estudar sim, a gente pode conversar, ninguém precisa brigar para mostrar para o marido que tem que trabalhar ou não. Eu tive um caso bem legal de uma pessoa que me procurou, que ela não podia trabalhar porque o marido dela não deixava e nem estudar. E eu conversei que ela precisava estudar. E eu falei, conversa com ele, que se a pessoa te ama, ela quer o melhor para você, não está te fazendo bem, em casa sem estudo e sem trabalho, sendo que você está vendo que a família está passando dificuldade. Ela, no dia seguinte, gente, ela voltou tão feliz, porque ele deixou ela voltar a estudar. E ela estudou, ela acabou o ensino médio e ela arranjou um emprego, a vida dela transformou. Eu falei 10 minutos com ela. E ela não acabou a vida dela, ela construiu a vida dela. Então, a gente tem muito ainda o que fazer. A gente ainda é muito atrasada. A mulher ainda tem muito que batalhar. E não só a mulher, né? O homem também com esse espaço. Entender que a gente está para somar. Quanto mais ajuda tiver, soma, né? Não existe ninguém ser melhor que ninguém. Se você tem o mesmo objetivo, né? Então, é isso, gente. E outra, se não se qualificar, vai penar. Tá bom? Obrigada, Renata. Muito obrigada. Bom, então, vou passar a palavra então agora para a doutora Daiane. Se apresenta, então, e fala um pouquinho para a gente sobre esse tema.
Boa tarde a Tarde. todos e a todas. Muito obrigada pela oportunidade, Camila, Rogério. Eu estou muito feliz de estar aqui debatendo esse tema, que é um tema que eu gosto muito. Eu sou advogada há 10 anos. E quando eu comecei a fazer um processo de desenvolvimento pessoal, eu decidi e eu descobri o que faz o meu coração cantar. E o que fazia o meu coração cantar era ajudar as mulheres. Essas mulheres que, como ela falou, têm um marido que governa, que elas estão perdidas e não sabem o que fazer. E eu falei, não, meu papel vai ser auxiliar. Eu trabalho com direito de família, eu amo direito de família, e quando eu atendia, eu falava, nossa, eu gosto de direito de família, eu gosto de fazer divórcio, mas eu não gostava de fazer o divórcio, eu queria que eles se reestruturassem. Eu queria que eles se entendessem como persona, como pessoa, cada um no seu lugar. E aí eu não ganhava dinheiro, porque eu queria que eles voltassem, né? E aí eu fui me descobrindo e eu falei, não, eu preciso ajudar essas mulheres a realizarem, a ser realizadoras no que elas querem ser para a vida delas e no que elas estão dispostas a ser para ter. E eu me formei, sou executive coach, life coach, e desde então eu tenho trabalhado com mulheres também. E aí, entrando nesse tema, o que querem as mulheres? E eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês querem realmente. O que vocês querem ser para ter? Qual que é o papel que você quer exercer nessa sociedade? Não quero só deixar a vida me levar. Eu quero ser, sim, protagonista da minha história. Eu quero ser, sim, sabe, a capitã do meu barco. E aí, quando essas mulheres elas se tornam empoderadas para isso e dizem, não, eu não vou deixar só a minha vida. Como que vai ser? Eu vou bolar uma estratégia. E aí, a primeira coisa que a gente precisa ter para bolar uma estratégia é ter clareza do que é. Que tipo de mulher eu quero me tornar? O que eu quero ser? Vocês, adolescentes. O que eu quero ser? E desenhar com clareza no caderno. Desenhar num papel a vida que eu quero ter, o carro que eu quero ter. Qual que é a estrutura familiar que eu quero ter? E ter essa clareza já de quem eu quero me tornar. E a partir do momento que eu sei, eu vou bolar estratégia para isso. E aí eu já não deixo mais a vida me levar. Eu vou fazer a minha história. E eu vou ser protagonista. Eu não vou deixar que as circunstâncias... Eu sei que existe, sim, todo um empoderamento, um desenvolvimento pessoal para isso. E que a gente estava conversando, que seja importante discutir na escola inteligência emocional, né? Que os nossos educadores tenham isso para passar para as pessoas. E aí eu desafio vocês hoje a escreverem no papel quem vocês querem ser. Qual que é o objetivo de vida? Qual que é a história que você quer contar? Por quem que vocês querem ser conhecidos? É isso. Obrigada. Obrigada, Daiane. Obrigada pelas palavras aí. Já estou a fim de escrever. Vou colocar no papel. O que será que eu vou fazer? Muito bacana. Bom, então eu vou passar agora a palavra então para a Rosângela. Ela é pedagoga também, né? E aqui muita gente conhece em Jaguariúna, já está aí nessa área há muitos anos. Eu vou passar para ela a palavra para ela dar um pouquinho. Para ela falar um pouquinho para a gente. Isso não precisa mais, né? Olha lá, tá vendo? Eu falo para os alunos fazerem a cola antes de vir para a prova, porque ajuda, só não pode usar na prova. É isso aí, é verdade. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Quando o professor Rogério me convidou, eu fiquei meio arisca, não é? Nossa, eu já aposentei, tem 6, 7 anos, eu já estou meio fora de alguns contextos, mas aí refleti, conversei com a minha sobrinha e eu cheguei à conclusão que acho que esse empoderamento, né, para a mulher é estar sempre ativa, né? Você não pode ficar traçando metas, conseguiu e acomodar. Né?
Eu fiquei 31 anos na educação, fui professora, diretora, a bonitinha que estava na escola quando eu era professora, e fui professora de uma das filhas da Mônica. E então a gente está sempre conversando com as pessoas e descobrindo coisas novas. E eu, além desses 31 anos de escola, vamos dizer assim, quando eu quase estava já me aposentando, eu fui convidada para participar do AJA, né? Que é a Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes. E aprendi muito, né? Primeiro que na nossa época não tinha essa possibilidade. Nós temos hoje crianças de 14 anos trabalhando, porque é a única exceção na lei de que pode trabalhar com menos de 16 anos, se for como jovem aprendiz. Temos casos de alunos que fizeram o treinamento da AJA, foram para uma das indústrias do município e se efetivaram lá. Então, são coisas que, para nós que lidamos com os jovens, é muito gratificante isso, né? Você encontra com eles na rua e aí eles falam: eu estou trabalhando, alguns já casaram, têm filhos, aquela linha, né? E eu falei: ai, que bom que vocês não seguiram o meu exemplo. Como eu não me casei, não tenho filhos, na verdade, eu acho que eu adotei todos os meus alunos, né? Porque eu acompanho a vida deles, mesmo depois de um tempo, eles se casam e ainda se lembram de mim, então isso é bastante gratificante. Voltando aqui, então, para a nossa linha, eu estava dizendo aqui para as meninas e para os amigos que eu tenho o maior orgulho de ser mulher, né? Isso, na minha casa, era muito conversado. Meu pai dava um super valor, porque amava minha mãe, trabalhavam juntos para o bem comum da família. Então, eu adoro ser mulher. Eu sempre falei, se vir na outra encarnação, que não venha homem, né? E eu volte como mulher e aí mais empoderada ainda. Então, eu tive uma vida bastante tranquila. Minha mãe era professora, que é a Júlia Calhau, onde essas belezinhas todas aqui estudam, não é? Isso. E então, minha mãe era professora, tinha todo projeto de vida e tal, e não teria como eu não seguir outra profissão, né? Só que como eu não ia saber lidar com os miudinhos, eu fui estudar matemática e dei aula por 31 anos de matemática, né? Que foi a minha escolha por afinidade mesmo. E eu tenho ótimas lembranças dos alunos e sinto que a educação hoje, o professor se afastou um pouco dos alunos. São raros os professores, principalmente na rede estadual, que o patrão fica um pouco mais longe, que a gente vê essa interação dos jovens com o professor. Me parece muito distante. Tinha aluno que me esperava no recreio para fazer mais uma pergunta da vida deles, e as mães iam para conversar. Então, a minha vida foi trabalhando com o jovem, trabalhando o jovem, né? E isso que disse a Renata, ou que disse a Daiane, vocês podem perceber, precisa da educação. Precisa da educação que vem do lar e precisa da educação oficial, que é a escola, né? Porque a gente sempre fala, a escola não dá educação a ninguém, mas dá conhecimento, troca de conhecimentos. E a gente precisa se qualificar, se habilitar para você ter perspectivas de vida, né? Nesses casos das mulheres que às vezes casam com um senhorzinho meio atrapalhado, elas não têm uma qualificação, não tem como dizer assim, vou arrumar a minha mala e vou indo embora. Não é? Difícil para criar os filhos, tem uma série de coisas.
Ainda assim, eu tenho certeza que vocês todos já têm exemplos desses, de mães, né, que o marido partiu, né, outra, legal, foi embora, né, criou os filhos com uma dignidade fantástica. Né? Eu tive uma amiga, uma senhora, que o marido bebia muito. Então ela já sabia que quem ia administrar tudo era ela. E ela lavava roupa para fora, lavava inclusive lá para minha mãe. Ela criou os filhos, mas ela criava assim, até bater na porta de uma empresa ou de um escritório para pedir um emprego para o filho. Tem filhas que ainda trabalham no escritório onde ela pediu. Então, a mulher tem essa, eu não sei se é sétimo sentido, ou se é um amaciante para enxergar a vida. A mulher cria, com certeza, a família sozinha. Mas então o homem não faz a menor diferença? Faz toda a diferença. Na vida, você tem que ter os dois lados para você saber aproveitar, né? O que foi importante, o que não foi. Mas isso é claro, gente, precisa estudar. Antigamente, as mulheres eram criadas para se casar. Como lá em casa, graças a Deus, não teve isso, né? Minha mãe nunca fez um enxoval para mim. Coisa rara, hein? Tranquila. A Nelísia do meu tempo. E o meu pai, porque minha mãe morreu muito cedo, e ficamos, o papai e eu, meu irmão mais velho morava fora, e aí às vezes meu pai falava para mim e para os amigos, olha, mas eu rezo tanto para a Rosângela não casar. Como, pai? E ele tinha uma fé. Conclusão. Eu faço 64 anos depois de amanhã. Olha. E estou aqui ainda encalhada. Seu pai era porque forte, o meu pai lá de cima deve estar ainda. Ai, meu Deus, menina, se conserve-se. Então, eu realmente não tinha afinidades, nunca tive. Na verdade, gente, para ser honesta com vocês, para falar a verdade para vocês, eu sempre fui gordinha. Né? Onde o inha pode ser maior ou menor, né, Karina? Gordinha. E aí eu sabia que eu nunca ia ser uma Gisele Bündchen, né? Ia poder desfrutar dos tapetes vermelhos. E eu investi conscientemente no estudo. Né? Eu queria ter uma boa formação. Isso minha mãe deu, além da genética, exemplos importantes, né? E eu sabia que eu queria ser professor. Meu pai ficou muito feliz, porque ele está trabalhando aqui em Jaguariúna mesmo, não almejei muito longe. E aí eu consegui trabalhar toda a minha carreira aqui em Jaguariúna. Então, gente, a manha é estudar. Isso mesmo. Isso não tem por onde. Essa história, minha mãe tinha 60 anos e foi estudar. Maravilha. Ótimo exemplo, mas não é saudável. O interessante é você crescer com o conhecimento, com o estudo e com as pessoas na idade certa. Né? Você vai trocando figurinhas de uma forma muito legal. Né? Então, esse é o meu desejo, que as crianças do Júlia Calhau, quando precisar de alguma coisa, pede lá para minha mãe mentalmente. Ela era uma das melhores, né? E ela se especializou em lecionar para o primeiro ano. E tinha toda uma paciência, pegava na mãozinha daqueles meio atrapalhadinhos, pegava na mão para ajudar a escrever. Então, minha mãe foi uma mulher fantástica, uma professora fantástica. Tem uma rua ali na Nova Jaguariúna que tem o nome dela, e tem a escola.
que tem o nome dela, e eu tenho ela aqui no meu coração para todo e sempre, né? Ela foi, sem dúvida nenhuma, uma mulher especial. Então, obrigada por eu estar aqui e falar demais. Perdão. Professora, eu só queria acrescentar uma coisinha. A professora falou que a sua mãe foi uma mulher especial. E eu diria que a sua mãe e a professora são mais do que especiais, são exemplares. Isso aí. Tá? Então, é um exemplo a ser seguido. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui e ter a oportunidade de te ouvir. Agora, então, vou passar a palavra para a Mônica, para falar um pouquinho aí do nosso tema e abrilhantar mais um pouquinho a nossa tarde. Lá na minha família eu tenho costume de dizer assim, olha, não sei o que acontece nessa família, que a cada geração alguma fica solteira. Então a tia lá atrás ficou, a outra tia também, eu fiquei, e a próxima geração já expliquei. Ela, ai, você já foi a eleita. Olha, dá para consertar isso, tá? Podemos reverter essa história. Isso aí. Bom, pessoal, meu nome é Mônica Alvarez, eu sou Master Coach e terapeuta da linha transpessoal. E também coordeno um curso de pós-graduação em Campinas pelo CLASE, que é o Centro Latino-Americano Ser Integral, que dá essa pós-graduação em psicologia transpessoal. Que eu vou falar rapidamente do que é transpessoal, porque todo mundo fica com uma cara assim, mas o que é transpessoal? O que é isso, né? Não, então, às vezes perguntam, tem a ver com transgênero? Não, não tem a ver. Transpessoal quer dizer, bem assim, a origem da palavra, é justamente de transcender a persona. Transcender aquele ego, aquela pessoa, aquela persona criada socialmente. Então, a transpessoal, a abordagem dela nos convida a olhar para nós e para as outras pessoas de uma forma holística. Que a gente possa ver em cada ser muito mais do que um corpo, uma mente, um consciente, mas também uma energia, um espírito, uma consciência e informação. Então, seria essa mais ou menos a abordagem da transpessoal. Então, e dentro desse curso da transpessoal, nós trabalhamos muito com a temática da mulher, do empoderamento feminino. Então, vendo as histórias aí de todas vocês contando, eu posso até enriquecer pelos exemplos que vocês mesmas deram. Nós vivemos, e eu espero que vocês não me interpretem mal, principalmente os homens, que talvez se incomodem um pouco com alguma coisa que eu vá falar, mas entendam que isso serve para refletir sobre como é esse mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo que é patriarcal e machista, desde muito tempo. Então, desde muitos anos, foi subtraído da mulher o direito de escolher o que eu quero, se eu quero isso, se eu quero aquilo. Não, foi subtraído, porque o homem colocou há milhares de anos a mulher como um ser inferior. E isso foi se perpetuando na nossa sociedade. E até hoje nós vemos isso muito claramente em alguns meios e um pouco sendo avançado em outros. Mas serve para nós refletirmos como essa sociedade, baseada nesses valores, se tornou. Olha as cenas que nós assistimos a cada dia de violência. Olha o que aconteceu hoje cedo em São Paulo. Eu ia até comentar isso, puxar esse assunto hoje. Sabe, que absurdo, sabe? O ser humano tão desconectado de si mesmo, sem saber a que propósito ele serve, qual o propósito da vida dele. Um rapaz de 17 anos, tão novo, mas sem saber um sentido maior para a vida dele. E aí, com isso, sendo vítima fácil de algum outro, talvez mais velho, que talvez influencie, e ele chega a ponto de cometer uma atrocidade dessa. Então, Isso. teve um ataque numa escola, que eu não vou lembrar o nome, mas foi em Suzano, né? Uma escola estadual, isso. Uma escola estadual, 2 rapazes entraram encapuzados
atiraram e mataram 8 pessoas, foi isso? Chegou a 10 já. 10 pessoas 10. e depois se suicidaram. Isso. Então, gente, foi uma cena horrorosa que nós, infelizmente, presenciamos hoje. Mais uns vítimas desse mundo doentio que nós vivemos. Então, muitas coisas precisam ser questionadas nesse mundo. E a primeira que a gente propõe é sobre os papéis das pessoas. Por exemplo, hoje nós vemos que esse mundo ele é muito masculinizado. É uma forma muito masculina de viver, mas um masculino distorcido também. Porque o original, a energia masculina original, ela é perfeita. Assim como a energia feminina original é perfeita. Ambas se completam. E todos nós temos em nós tanto a energia feminina quanto a masculina. Claro que nas mulheres mais proeminente a feminina e nos homens a mais proeminente masculina. Mas essas energias precisam estar em equilíbrio. Precisam estar numa dinâmica de progresso, de ordem, de harmonia. E não é o que nós assistimos no mundo. Essa sociedade patriarcal e machista produziu pessoas doentes, produziu modelos disfuncionais de masculinidade e de feminilidade. Então, o que nós propomos principalmente é que as pessoas repensem o papel da mulher, o papel do homem na sociedade e trazer para a sociedade uma energia mais feminina, porque ela está muito carente, porque a sociedade como um todo ela é muito masculinizada e disfuncional. Então, por exemplo, a força é um atributo masculino, mas a força disfuncional gera agressividade, violência. Então, está aí uma força, que é uma característica masculina, só que disfuncional na nossa sociedade. E com isso nós vimos agressões e violências a cada dia. Então, resgatar os verdadeiros atributos femininos, esse é o papel do empoderamento feminino. Os atributos femininos, eu vou citar, são vários, mas eu vou citar 4 que eu acho principais. Primeiro, o acolhimento, que nós assistimos aqui na história da professora da Júlia, a professora Júlia, mãe da Rosângela. Então, o acolhimento, o que você fez com aquela pessoa que foi lá, aquela mulher que foi querendo, você acolheu, você entendeu a necessidade dela. Nós estamos precisando de acolhimento, o mundo está precisando de acolhimento, que é uma característica feminina. Nós precisamos de sensibilidade, que é uma outra característica feminina. Quantas pessoas, homens e mulheres, que falta sensibilidade, sabe, para entender o que aquela pessoa está passando, o que ela está sentindo, né? É empatia. Empatia, isso mesmo. Que seria a terceira qualidade, a empatia. A partir da, não tem problema, a partir da sensibilidade, eu posso perceber o que o outro está passando, o que ele está sentindo, qual a necessidade do outro. É um outro valor que está sendo necessário demais na nossa sociedade, a empatia. E um quarto que eu cito é a intuição. Quem que falou da vozinha que ouve? Quem que falou? Acho que foi você que falou que uma vozinha me dizia para seguir alguma coisa. Essa vozinha que às vezes fala no nosso interior chama-se intuição. É podermos estar conectadas com nós mesmas, com a nossa sabedoria interna que todos temos e poder ouvir essa voz e dar crédito a ela, que às vezes ouve, mas também não dá crédito, né? Não obedece essa voz. Mas ouvir essa voz e dar crédito a ela. Isso chama-se intuição. E as mulheres são muito intuitivas, porque elas possuem mais subjetividade do que o homem. Então, são valores femininos que precisamos todos resgatar, homens e mulheres. Porque nós, mulheres, também fomos educadas dentro de um pensamento machista e também reproduzimos, muitas vezes, esse padrão, esse modelo. Então, nós, mulheres, também precisamos reaprender a ser mulheres, sabe? A reencontrar essa essência feminina, a saber lidar, a saber ouvir essa intuição, a saber usar essa sensibilidade, a saber usar, por exemplo, profissionalmente essa empatia. E é o que o mundo está precisando. Eu vejo, às vezes, eu vou em palestras falando sobre liderança dentro do mundo corporativo, e a gente percebe que os valores de liderança que hoje mais se falam são valores essencialmente femininos. Precisa-se de empatia, precisa-se de sensibilidade. Ninguém aguenta mais aquele modelo autocrático das corporações, ninguém aguenta.
As pessoas estão adoecendo, literalmente. Processos em cima de empresas, porque submetem as pessoas, os trabalhadores, a situações, humilhações descabíveis. Então, é um modelo falido. Esse modelo baseado na força disfuncional, baseado na autoridade, baseado na hierarquia, do autoritarismo, isso não funciona mais nesse mundo. E vocês, jovens que estão aqui conosco hoje, vocês vão ser esses protagonistas dessa mudança, desse novo mundo que já está surgindo e que precisa de pessoas, homens e mulheres, que saibam olhar mais para esses aspectos femininos do ser, que está dentro de todos nós. Então, esse é o verdadeiro empoderamento feminino que eu vejo, né? Muito necessário nos nossos dias. Então, eu faço grupos de mulheres, mulheres que se cuidam, faço rodas de dança circular, para as pessoas aprenderem a desenvolver mais a sensibilidade. Faço vários trabalhos com mulheres e com homens, o coach, o curso da transpessoal, várias formas de trabalhar, né? Justamente para que as pessoas tomem posse de tudo aquilo que elas já têm e que se esqueceram ou foi subtraído delas. Então, vamos nos empoderar para poder fazer desse mundo um lugar melhor para todos nós, né? É isso. O que é importante que a gente perceba é que a mulher cresceu, né? Ela teve que trabalhar, teve que cuidar dos filhos, uma série de posicionamentos que antes não tinha. E o homem não estava preparado para isso, não acompanhou. Aí o que acontece? Você acha? Minha mulher agora está trabalhando, como se fosse um absurdo. Não é? Então, acho que o homem é que parou no tempo. Né? Conseguiu acompanhar nesse Exato. Desenvolvimento da mulher, essa evolução. Não percebeu, não valorizou e está perdendo terreno. Isso que é pior. Né? O que tem que ficar muito claro, e aí para eu contribuir um pouquinho mais aqui com o debate, é que não existe aquela história de tomada de lugar. Não é isso. A mulher não quer tomar o lugar do homem no emprego, a mulher não quer tomar o lugar do homem nos meios sociais. Não é isso. Né? Na verdade, o que se busca e aí, como sempre, é a igualdade, né? O seu espaço, né? O seu espaço, porque, assim, o meu tema da dissertação é realmente a questão da violência contra a mulher, e aí eu falo nesse primeiro capítulo da minha dissertação com relação a esse papel de subordinação que a mulher tem na sociedade desde o início dos tempos. A gente, quando começa a estudar a história das mulheres, encontra enorme dificuldade para achar, não tem história sobre mulheres da idade moderna, da idade contemporânea? Tem, mas e lá atrás? E quanto mais você volta, mais difícil fica. Lá de trás, a única coisa que tinha era o homem puxando a mulher. E desenhado na caverna essa situação. Mas é isso, então, assim, foi tomado das mulheres sempre o poder, não diria o poder, mas a possibilidade da palavra, tá? Então, como as mulheres não estudavam, como as mulheres estavam restritas aos espaços particulares, ninguém ouvia falar de mulher. Só ouvia falar da mulher quando a mulher ia lá fazer tricô com outra mulher, e aí vamos tricotar, né? Já surge aí o primeiro termo pejorativo com relação às mulheres. Então, mas quando você se aprofunda nessa história e começa a entender, cadê? E existe história de mulheres que transformaram grandemente a sociedade, e, aliás, é por isso que estamos aqui hoje, né? O Dia Internacional das Mulheres é decorrente de uma história em que as mulheres nos Estados Unidos trabalhavam numa empresa e elas lutavam por igualdade salarial. Quando, se eu não me engano, elas fizeram greve, são 169, 164 mulheres, e nessa greve 120 mulheres morreram, porque elas estavam lutando por igualdade salarial.
Olha só, é por isso que existe o Dia das Mulheres. Então, assim, olha que coisa incrível, né, galera? Vocês aqui, jovens, e a gente ainda está falando disso. A nossa colega que acabou de falar que ainda há diferença salarial. Então, será que muita gente às vezes me pergunta, nossa, mas por que o Dia das Mulheres? Por que essa necessidade de ficar falando mulher, mulher? Gente, sinto muito, mas foi nos tomada a palavra por muitos anos. E agora que a gente tem, segura que eu vou falar. Não é verdade? A gente tem que falar mesmo, tem que colocar a boca no mundo, porque agora a gente tem essa confiança, esse empoderamento, as virtudes foram trabalhadas na gente, principalmente por conta da educação, para a gente poder falar. Falar e, mais do que isso, ser ouvida. Porque falar é fácil, né? Falar até papagaio fala. Mas e quem está a fim de ouvir? Não é? Agora estão nos ouvindo. Eu acho que é muito interessante, e aí a gente pode continuar horas e horas nesse assunto, e eu vejo que a violência doméstica, sim, é derivada da sociedade patriarcal, ao longo da história, o papel que a mulher assumiu de submissão, né? E é por isso, e aliás é com isso, reconhecendo essa história, que dá para se mudar, né? Que dá para se transformar o futuro. Por que precisa de feminicídio? Precisa ter um crime específico para isso? Eu lhe pergunto, porque essa é uma ótima pergunta. Precisa? Então, e aí, galera? Nossa, mas matar mulher é mais importante do que matar homem? Eu escuto isso várias vezes. Professora, precisa de feminicídio? Caramba! Olha, juridicamente não havia nenhuma necessidade porque a qualificadora já estava presente no motivo torpe. Existe uma qualificadora dentro do homicídio que é o motivo torpe. Então, matar uma mulher por ser mulher já é torpe por essência. Então, seria homicídio qualificado. Mas isso não gera estatística. Isso não mostra para a sociedade o tanto de mulher que está morrendo por conta de ser mulher. Então, precisa sim, por uma questão de política criminal, para a gente dar ênfase nesse tipo de crime, colocar uma qualificadora específica de feminicídio. Entendeu? Entendi, então, é entendi. por isso a necessidade de haver, sim, um crime específico de feminicídio. É um parágrafo novo do artigo 121 que fala aí dessa possibilidade de quando a mulher morre pelo simples fato de ser mulher, é uma qualificadora do homicídio. Então, muda o patamar da pena. Interessante. E interessante o que você falou, porque hoje parece que toda hora está acontecendo um feminicídio, né? Mas não é que está toda hora, ela já acontecia, né? Mas é que agora falava. não se falava. Porque ninguém fala no jornal, toda hora eu falo isso em sala, professora. O William Bonner falou, né? Toda hora eu falo isso, mas ninguém fala no jornal, ocorreu um homicídio qualificado por motivo torpe. Tá, mas torpe é pela herança, torpe é porque é mulher, mas poucas pessoas morrem por conta de herança. Verdade. Agora, quantas mulheres morrem por ser mulher? Né? Por ser mulher e por conta de violência doméstica. Né? Então, é essa a necessidade da qualificadora. E a impressão que a gente tem é que quando o homem mata uma mulher, a companheira, ex-amante, a ex-mulher, aquelas coisas, parece que ele quer entrar na estatística. Ele quer ser o cara do momento, mais do que o ator da novela, do que qualquer coisa. Ele quer o seu destaque, né? Porque eles são tão lambidos que ainda falam assim, não foi assim. Não, coitada. Não fui eu. Né? Eles nunca fizeram Acho nada. que me deu uma coisa na hora. Deu. Só para mostrar isso que você estava falando, existe um site que chama o Relógio da Violência contra a Mulher. Interessante. Que fica contabilizando a cada segundo quantas mulheres são agredidas no Brasil. E aí eu entrei aqui, só para vocês terem uma ideia, hoje, até agora, fala assim, a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. Hoje o número já está em 27.549. Nossa. Então, só hoje, 27 mil mulheres sofreram alguma violência verbal ou física. Isso que chegou a ser registrada. Então, só para vocês terem noção do tamanho disso que a nossa colega falou. Realmente. Não, já passo a palavra. Só uma questão de você comentar. Não, pode ficar. Pessoal, quem que já quiser pensar em perguntas para fazer para uma das nossas convidadas aqui, só levantar as mãos que a gente leva o microfone. Tá? Beleza. Então deixa aqui a Renata falar um pouquinho, aí depois eu levo o microfone para você.
Vou complementar só um pensamento aqui na fala da Mônica. Quando ela falou que a gente tem que escutar o nosso interno, gente, acho que mais que isso, ainda mais os jovens. Ai, minha mãe é chata, minha mãe fala. Gente, nós temos que escutar nossas mães. Quem tiver o privilégio de ter vó, essas mulheres já são vividas, elas já passaram por tudo. Essa geração não escuta a geração mais velha. Por isso que hoje nós temos crianças mais doentes, crianças com dores de ouvido porque mamam deitado, porque ele escutou a mãe falar que tinha que colocar inclinado. A gente tem que escutar nossas mães, a gente tem que escutar nossos avós. Quem tem privilégio de ter, né? Não é todo mundo que tem, infelizmente. Mas são pessoas vividas, né? E quem mais ama a gente, é a nossa mãe, é a nossa avó. E a mulher. Exato. É a mulher. O pai, tudo bem, é lógico, mas a mulher é mulher. É mãe, não tem jeito. Tem até a menininha falando, né? Mãe, o que é desistir? Não sei, filha, nasci mulher. Essa fala foi demais. Muito bom. Aí leva pra... Vamos lá levar para o pergunta do controle. Opa. Aí você se apresenta pra gente, diga seu nome, sua idade. Seu nome, sua pergunta, tá bom? Isso. Meu nome é Rafaela, eu tenho 17 anos e eu estou no 3º ano, no Júlia Calhau. E nesse bate-papo eu queria abordar o feminismo. E eu queria começar com uma pergunta. Quem aqui é feminista? E aí, gente, levanta a mão aí. Quem que é feminista aqui? E aí? Tá. Vou continuar, então. Eu acho que, por estarmos na era da informação, tem muitos desencontros. Tem pessoas que acham que o feminismo e o machismo, eles são iguais. E não são. O machismo é quando o homem quer ser superior à mulher, e o feminismo é quando a mulher quer ter os mesmos direitos do homem. Uhum. E eu vejo muitos casos de mulheres não sendo feministas, mulheres não lutando pelos seus direitos. E eu acredito que isso está gerando uma crise global, e também os homens, que também deveriam lutar pelas coisas, né? É uma dívida histórica que eles têm conosco. Então, eu gostaria de discutir um pouco sobre isso. Por que ainda não existem mulheres feministas, homens que seja, e por que não se fala a respeito? Até uma questão interessante essa que você colocou, até queria colocar aqui para a Mônica, essa questão do feminismo, que surgiu lá pela década de 30 e 20, a mulher, eu acho que ela se confundiu um pouco, né? Nessa questão dela quis lutar com o homem, né? Virou uma batalha, uma luta. E a mulher, acho que se perdeu um pouco nisso aí. Comenta um pouco pra gente disso. Aí só esperar o microfone aqui. Obrigada também. pela sua participação, pela sua excelente pergunta, tá? E a sua colocação. No começo, na década de 60, quando começou o movimento feminista, realmente as mulheres precisaram adotar uma postura bem de força para poder combater realmente algo que vinha sendo muito hostil contra elas. Isso. Então, o começo do movimento, elas tiveram sim que adotar, vamos dizer assim, características masculinas até, usaram de violência, usaram várias coisas, para poder ser ouvidas, né? Porque elas não tinham voz ativa, como foi colocado, né? Isso. Então, isso foi o começo. Muitos morreram por isso, né? Isso, Até hoje ainda morrem por isso, né? Mas, com o passar do tempo, o movimento foi amadurecendo. E hoje, o que muitas pessoas não sabem, até como a nossa colega falou, é que o que o feminismo quer é um movimento de igualdade de direitos. Nós somos diferentes, então querendo dizer, nós não queremos ser iguais aos homens, mas nós queremos ter direitos iguais aos homens. Essa é a base do feminismo e que muita mulher mesmo não entende. Então, o porquê disso, de muitas mulheres e até homens não se identificarem com o movimento, é pela falta de conhecimento, eu creio, entendeu? Seja pela falta de conhecimento. E só para encerrar, hoje, por exemplo, eu mesma, eu já não falo em luta. Eu não luto pelo movimento feminista, eu não sou uma guerreira, igual no Dia das Mulheres eu recebo um monte de mensagem, parabéns, mulher guerreira. Amazona. Assim, eu sumi quando eu vejo isso, porque eu não me identifico com isso. Eu não sou guerreira, porque o guerrear
é uma atribuição masculina, é uma atribuição de virilidade, de força, que pertence ao homem, não à mulher. Entendeu? Então, eu sou sim uma trabalhadora, eu trabalho pela questão das mulheres e eu trabalho do meu modo nessa questão, entendeu? Não com luta, mas com consciência. Então, eu trabalho através da conscientização das pessoas. E só para encerrar também, eu não gosto, nós não queremos, né? Eu não quero reproduzir o movimento masculino de competitividade. Então, não se trata de uma competição entre os sexos. Não é isso. É isso que as pessoas pensam muito na competição. Exatamente. Né? Isso e que está errado. A competição também é um atributo masculino. São essas as características da nossa sociedade, que é baseada na competição. O homem tem essa pegada de competir, isso é dele. A mulher, a pegada da mulher é da cooperação. E os movimentos que estão surgindo, mesmo os feministas e de empoderamento feminino, é na base da cooperação, que as mulheres possam cooperar, que homens e mulheres possam cooperar pelo bem e igualdade de direitos de todos. Que, afinal de contas, a própria ONU nos garante que todo ser vivo tem direito à dignidade e ao respeito. Então, nós, mulheres, temos o direito à dignidade e ao respeito. Exato. Então, é isso que o movimento trabalha. É isso aí. O papo aqui tá bom, tá pegando fogo. A gente pode ver que tem muito tema para conversar ainda, mas a gente vai para um rápido intervalo e logo, logo nós voltamos. Até já. E nós estamos aqui de volta, né, depois dos nossos comerciais, conversando, nosso bate-papo aberto aqui na Unifage sobre as conquistas e desafios, a força transformadora da mulher na sociedade. E bom, já estamos acabando, infelizmente, nosso papo que foi tão bom, né? Muita gente participando. Eu só senti a falta dos meninos, que quase não participaram do nosso bate-papo. Acho que eles não entenderam muito bem que homens e mulheres têm que estar juntos nessa luta, né? Mas enfim, vamos então encerrar, né? Acho que passo a palavra aqui para a professora Camila, para a gente fazer um encerramento do nosso encontro de hoje. Obrigada, Ana Paula. Então, eu gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas, que, assim, me deixaram com mais esperança no futuro melhor. E agradecer aqui a vocês, alunos atentos, colaboradores, né, fazendo perguntas eficientes para nosso debate, que colaboraram bastante. Eu sei que muita coisa ainda será perguntada depois dessa iniciativa, e é exatamente essa a proposta, né, que a gente desperte em vocês algo a pensarem, para que pensem aí, poxa, o que está rolando aí fora? O que rola na faculdade? Qual é o assunto do momento, né? E é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser conversado, tem que ser falado na instituição, tem que ser falado em casa, com o vizinho, com o colega de sala, no intervalo de aula. É um assunto bem bacana para ser abordado. Espero, então, que esse papo não fique aqui, que a gente consiga continuar com essas conversas. Muito obrigada às meninas. E eu vou dar, então, a palavrinha para que cada uma fale rapidamente, faça o encerramento para a gente terminar esse bate-papo. Então, aqui eu já me despeço. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, pessoal, pela colaboração. Todas vocês pela pergunta. E já vou, inclusive, refazer o convite aqui para o workshop, que é o Workshop Maria da Penha. Esse ano nós vamos para o 4º ano de realização desse workshop, onde a gente discute com os alunos, né, os trabalhos dos alunos traz a discussão para a sociedade sobre a eficácia, as ferramentas de proteção, o que é essa lei, será que há necessidade da lei Maria da Penha, né? Então, eu já convido todos aí, será no dia 31 de maio, às 19 horas, aqui na faculdade, no Campus 1, tá? Então, esse ano nós vamos ter a colaboração da turma de psicologia, que vem para agregar muito nessa questão aí da violência doméstica, para entender melhor o assunto. Temos mesa de debate, tem exposição de trabalho, e aí, gente, é muito divertido. Eu garanto que vale a pena vir para toda a família, tá? Então, vou passar a palavra aqui na ordem que está na mesa. Vou passar primeiro aqui para a nossa... Vou começar pela Mônica aqui para terminar aí. Então, vou passar para a Mônica e aí a gente vai passando uma a uma para encerrar esse momento.
Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a todas vocês, agradecer ao professor Rogério pelo convite, a todos vocês que vieram prestigiar o evento, e dizer que eu também, como você, tenho esperança, sim, que eu creio que as coisas estão melhorando já, estão mudando, as pessoas estão tomando mais consciência de que elas realmente podem ser aquilo que são, como bem colocou a nossa colega ali, que nós podemos ser quem nós queremos ser, baseado nesse autoconhecimento, olhar para dentro de si e poder ser e viver plenamente, sendo respeitada e tendo uma vida digna para isso. Então, o caminho, eu creio que seja para voltar para dentro e saber exatamente quem eu sou, o que eu quero, aonde eu quero chegar. E aí eu tenho certeza que com essa força, cada um de vocês vão chegar. Obrigada. Bom, eu também acredito muito. Eu acredito que a gente está caminhando e juntas somos sempre mais, né? Juntas e juntos, né? Com os homens também. Gente, estou à disposição de vocês no PAT, tá? Mercado de trabalho, jovens acima de 16 anos, já temos aí jovens aprendizes, as empresas estão com cota, então tem oportunidade de emprego para meninos e para meninas. Lá eu brigo, tá, gente? A hora que o empregador entra com vaga masculina, aí eu faço ele até o fim me explicar por que é só homem, senão eu não deixo abrir. Então, a gente tem vaga sim, podem me procurar, eu estou lá à disposição, tá? Ficam à vontade. Se precisar também ter ajuda em fazer currículo, em alguma instrução, eu estou lá à disposição de vocês, tá? Eu gostaria de agradecer ao professor, a professora Camila, de agradecer vocês e parabenizar vocês, porque é muito importante, vocês são privilegiados de estarem aqui discutindo essa questão e têm acesso a essa educação. Vocês certamente serão jovens, profissionais, homens e mulheres diferentes dessa geração. Parabéns. Isso aí. E agora, professora Rosângela? Eu também agradeço a todos o convite, ao Rogério em especial, e parabenizar vocês por esse momento. Os jovens precisam dessa oportunidade de falarem. E só se consegue isso com treino. Né? A AJA preza isso quando faz o seu Agenda 21. Eles têm que apresentar um trabalho. Não é? E isso precisa. Então, por exemplo, os meninos não se colocaram, mas eles devem ter muita coisa para perguntar. Depois eles vão perguntar para os meninos. Com certeza. Também acho. Tem muita pergunta ali, viu? Quero dar um recado para a Ana, que é do Júlia Calhau, agradecer à diretora Silmara por ter permitido que os jovens viessem. Isso faz uma grande diferença para todos nós. Viu? Obrigada a todos. E parabéns. Obrigada, gente. Encerrando então. Vou passar então aqui para o professor Rogério. Isso. Vamos lá, muito bem. Pessoal, muito obrigado. Né? Foi muito legal receber essas personalidades tão importantes da cidade, debatendo um tema que é tão importante e atual, né? Que sempre atual também. Então, isso só deixa a gente mais feliz aqui de estar promovendo isso, né? E participando. O pessoal aqui do Júlia Calhau, obrigado pela participação também, né? O pessoal do CRAS que esteve junto aqui também, enfim, né? Que foi um momento bem legal, que vai se repetir também à noite, tá bom? A gente tem uma live no canal Direto do Campus, vai fazer daqui das 7h20 também, a professora Camila vai estar liderando também, né? Um bate-papo aqui à noite. E é isso aí, eu agradecer realmente a presença de todos vocês, tá? Muito obrigado. Tá certo, obrigada. Bom, e nós ficamos por aqui. Esse foi, então, Conversa Aberta aqui da Unifage pela TV Artes e Conquistas e Desafios, né? A força transformadora da mulher na sociedade. Até a próxima. Até lá.